muito preciosa na minha vida. Quero também agradecer ao Rodrigo Sueiro, pastorzão. Cadê? Tá por aí, cara? Tá tudo escuro aí. Dá um abraço nele, toda a galera. São muito preciosos. Queridos, abra comigo a sua Bíblia, sem mais delongas, vamos para a palavra de Deus. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. O tema é Eu Tenho um Sonho. Não quero fugir desse tema, mas eu tenho uma palavra profética para o teu coração hoje aqui. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 11, tudo bem? Joel capítulo 2, a partir do versículo 11. O texto diz: E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo, no dia do Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande. E aí, quando eu penso nessa palavra, eu tenho um sonho. Quem nós temos à mente? Um homem chamado Martin Luther King. É impossível falar em eu tenho um sonho e não pensar nele, quando na verdade no dia 23 de agosto de 1963, Martin Luther King reuniu 210 mil pessoas lá no memorial de Abraham Lincoln e fez o discurso dele maravilhoso. Quando ele chegou ali, ele disse para aquelas 210 mil pessoas: amados irmãos, hoje nós estamos aqui no centro dessa nação para descontar o cheque que foi confiado a nós. Que cheque é esse? Porque há 100 anos atrás, Abraham Lincoln, ele fez agora ali a abolição da escravatura, e aí ele rompeu agora com a escravatura, e ali naquele dia ele foi lá para descontar o cheque que o homem havia preenchido, dizendo que não havia mais escravos e que todo homem seria livre. É isso que ele foi fazer lá, e pronunciou o discurso mais belo de todos, um discurso fantástico, e que se passaram anos e anos e anos, esse discurso entrou para a história. Esse discurso ainda hoje é lembrado. Eu gostaria de lê-lo rapidamente para você, só um trechinho dele, para iniciar esse discurso para você aqui hoje, sobre o teu sonho, aonde Martin Luther King diz: eu tenho sonho de que meus 4 filhos pequenos um dia viverão em um país onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Hoje eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de que um dia o estado do Alabama, dos lábios cujo governador hoje brotam palavras intervencionistas de anulação, serão transformadas em um lugar onde meninos e meninas negras poderão dar as mãos a meninos e meninas brancas e seguirão juntos como irmãos e irmãs. Esse discurso dele atravessou gerações, atravessou épocas e tem marcado e chegou até nós aqui hoje. Ele escreveu isso em 1963. Em 64 ele vai para a revista Times como o homem do ano, e ele ganha também o prêmio Nobel da Paz. Mas em 1968, numa quinta-feira como hoje, aonde estamos com o tema Eu Tenho Sonho, Martin Luther King foi assassinado. E eu gostaria hoje de pregar em memória de outros tempos. Eu gostaria de trazer à memória o sacrifício desse homem e essa palavra dele, Eu Tenho Sonho, e trazer uma revelação para o teu coração nesse momento, irmãos. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. A palavra fala agora, como eu compartilhei com vocês aqui, talvez você não entendeu nada, porque esse camarada está usando aqui o termo sonho agora, está falando
seja, uma palavra profética básica é você dizer assim: olha, você vai ser curado quando você acabou de chegar no culto com um laudo de enfermidade e que o médico disse que você tem poucos dias de vida. Isso é uma palavra profética. Então, nos últimos dias, os cristãos maduros terão sonhos proféticos, terão sonhos que não tem nada a ver com essa realidade. Vão sonhar coisas que Deus fará e que não serão confirmadas pelo meio. Só se pode ver pela fé e pela imaginação que está sujeita à soberania de Deus. E também diz que os jovens terão visões. A palavra visão tem tudo a ver com o sonho também. A palavra visão aqui quer dizer perspectiva de vida. Quer dizer que nos últimos dias os jovens irão abraçar uma causa, irão abraçar um ideal que dará sentido para o presente deles, irão abraçar um ideal e uma causa que dará sentido para o sofrimento, que dará sentido para cada não que ele diz para a carne, que dará sentido para cada não que ele diz para a emoção, que o leva a abraçar um namoro que não tem sentido, que não tem futuro. Enfim, abraçarão uma causa que nos ajudarão a dar sentido para cada luta que travam no presente. Não quero falar da causa e nem quero falar sobre a velhice. Quero falar sobre sonhos proféticos. Sendo assim, quero colocar um tema nessa noite como os sonhos da igreja do arrebatamento. Diga assim, olha, a igreja do arrebatamento tem sonhos. Diga assim: eu faço parte da igreja do arrebatamento. Diga: eu faço parte da igreja da reta final. Diga assim: e a igreja da reta final tem sonhos diferentes. Amém, amém, queridos. Eu quero compartilhar isso com você. Quando falamos sobre a igreja do arrebatamento, da reta final, nós temos que falar sobre a igreja da orla. O que é a igreja da orla? Eu vou te explicar o que é a orla. Mas para lhe explicar o que é a orla, eu vou pedir um pouquinho da sua atenção, para que nós possamos viajar um pouco na Bíblia, para você entender o que é a igreja da orla, o que é a igreja do arrebatamento e por que nós temos passado por lutas incríveis de 2011 para 2012. Vamos lá. Antigamente Deus deu uma ordem para Moisés. A ordem falou: Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo ou um templo, e eu quero que você faça uma arca. Essa arca da aliança será o símbolo da minha presença no meio de vocês. E é o seguinte: Moisés foi lá, então construiu lá um tabernáculo lá e colocou e fez uma arca da aliança, igualzinho ou semelhante a essa arca aqui. O que funcionava? Nessa arca da aliança havia 3 conteúdos nela poderosos. 3 conteúdos que eram poderosos. Havia a tábua da lei, um pote com um pedacinho do maná, e havia a vara de Arão que floresce. Diga assim: a vara de Arão que floresce. Diga: a vara de Arão que floresce. Deus deu toda a estratégia para Moisés sobre como ele teria que fazer essa arca. Deus deu toda a dimensão para Moisés sobre como fazer essa arca aqui agora. Ele falou: Moisés, eu quero que aqui no propiciatório, bem na tampa, você faça agora o desenho de um anjo, um ser humano com o rosto de criança, asa de anjo e um corpo de homem. Por que Deus deu essa direção para Moisés? Simbolizando
o que falta nela. A pergunta é: Deus te reconhece? Quando você começa a adorar, Deus te reconhece? Quando você sobe aqui para dançar, para pregar, para tocar, para ministrar, Deus te reconhece? Deus precisa te reconhecer. O problema é que tem muita gente que Deus não reconhece, porque a Bíblia diz que Deus reconhece os que são seus. Ele sabe quem é dele, ele sabe quem é e quem não é. Ele tem que te reconhecer, cara. Ele tem que te reconhecer na hora que você não entra na presença. Então, como é que funcionava? O sacerdote entrava com uma corda amarrada, balançando o sininho, entrava fazendo barulho no tabernáculo, barulho, entrava balançando, para ver se Deus ia reconhecer. Se ele continuasse a balançar o sininho, o povo lá de fora sabia que Deus reconheceu aquele cara. Se houvesse silêncio e ele parasse de balançar o sininho, quer dizer que Deus não havia reconhecido ele e havia matado ele. Então as pessoas começavam a puxar a corda e via a carcaça daquele camarada saindo fulminado pela santidade de Deus, porque Deus não havia o reconhecido. Então Deus fala aí: Moisés, agora que você fez isso, eu quero que você coloque na arca, primeiro item, a tábua da lei. Coloque na arca a tábua da lei, simbolizando os limites que a minha palavra estabelece. Tudo tem um limite, queridos. A única coisa que não tem limite é o amor de Deus, mas a paciência de Deus tem. A palavra de Deus estabelece limites. Limites para você ir, limites para mim ir, e limites para a tua dor, limites para o teu deserto, limites para o teu vale. Para tudo tem um limite. A caverna não é eterna. Tudo tem um limite. Coloque a palavra, coloque a tábua da lei aqui dentro. Segunda coisa, Moisés, que você deve colocar aqui agora é um pedaço do maná. Aquele pedaço do maná permanece na arca por longos e longos anos. Durante muito tempo, aquele pedaço do maná permanece na arca, queridos. Só que vem cá, medite aqui comigo. Quando Deus dá uma ordem para o povo no Egito, lá no deserto, Deus fala para eles o seguinte: que o maná era só para aquele dia. E para o judeu, o dia vira às 6 horas da tarde. Deu 6 horas, o dia virou. Para nós, o dia vira quando dá meia-noite. Para o judeu vira quando dá 6 horas. O maná era só para aquele dia. O maná era só para aquele momento. O outro dia era outro maná. Então, cara, Deus derramava maná, o cara pegava o maná e guardava, estocava. Ia para casa meio-dia, o maná estava cheiroso. Diz os historiadores que o maná tem cheiro de baunilha. Chegava lá, meio-dia, estava bacana o maná. Chegava 3 horas, tá bacana o maná. Chegava ali 5h30, tá bacana o maná. Chegava 6 horas, o maná já estava mofado, já estava apodrecido, com cheiro de carne morta, com cheiro de carne podre. Mas por que dentro daquela arca o maná foi conservado? Sabe por quê? Porque a presença de Deus conserva todas as coisas. Se você manter teu ministério na presença de Deus, ele não vai ser embolorado. Se você manter teu coração na presença de Deus, não será embolorado. Um casamento que está na presença de Deus não é embolorado. Um chamado que está na presença de Deus não é embolorado. A presença de Deus conserva corações. O Salomão fala o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ei, pastores, líderes, o que o diabo quer fazer é roubar de vocês aquele sentimento de se importar com almas, de se importar com vidas, tentando contaminar o coração. Mas ei, mantenha o coração na arca, mantenha o coração na presença e oração, porque a presença de Deus conserva tudo que você mantém nela. É isso que ela faz. Se passava meses e o maná estava conservado, mas o maná que ficava fora apodrecia. De igual modo, nossa comunhão com Deus é como maná. Cada experiência que você tem com Deus é igual maná. Só serve para hoje, amanhã é outra. A experiência de hoje não serve para amanhã. A nossa relação com Deus é igual maná. Cada experiência com Deus é igual maná. É só para aquele dia. Amanhã é outra coisa. Amanhã é outra experiência, queridos.
ou morre espiritualmente, ou morre na esperança. Diga assim: olha, quem dá as costas para a palavra morre. Não, diga, quem dá as costas para a palavra morre. Diga, não dê as costas para a palavra. Mas Moisés tinha que sair da arca de costas. Ele contava 7 passos para trás de costas. Conte comigo. 1. No 7º passo, Moisés começava a sentir o lençol que dividia um espaço do outro bater nas suas costas. Aí ele poderia se virar. Quando ele chega no meio do povo, ele fala: ei pessoal, Deus escolheu agora quem vai ser o sacerdote. O homem chama-se Arão. Na hora que ele trouxe a notícia, 2 milhões de pessoas pegaram pedras na mão para tentar apedrejar. Sabe por quê? Porque a ovelha enxerga como ovelha, pastor enxerga como pastor, e muitas vezes a ovelha não compreende as escolhas e decisões do pastor e começa a apedrejá-los com palavra. Quem entende? Não compreende. Ovelha vem como ovelha, pastor vem como pastor. Aí Moisés fala: Deus escolheu quem vai ser. O povo pega agora a pedra na mão e fala: vamos apedrejar Moisés. Isso daí é complô. Por que vai ser Arão? Isso daí é panela, isso daí é família. Que negócio é esse? E na hora que vão apedrejar Moisés, Moisés não corre para sair da mãe. Moisés volta para a presença de Deus e fala: Senhor, o povo quer me apedrejar, o que eu faço? Está todo mundo murmurando lá, Senhor, o que eu faço? E Deus então orienta Moisés: Moisés, é o seguinte, chama agora as 12 tribos de Israel, a tribo de Dan, de Benjamim, Naftali, Levi, vai chamando, pede para que cada um deles traga uma vara, para que cada um traga uma vara, e ponha essa vara na terra, enterre a vara. No outro dia, mande para que eles voltem no outro dia. Então Moisés foi lá, reuniu as 12 tribos, daquelas 2 milhões de pessoas, e pediu que cada um trouxesse uma vara. Colocou a vara na terra, enterrou cada vara, e Deus então falou assim: olha, manda o povo embora, e manda que voltem no dia seguinte. Quando Deus manda Moisés fazer isso, tem 3 revelações poderosas aqui. Primeiro ponto importante: Deus queria ensinar para o povo que Ele trabalha longe do alcance visual do povo. Mesmo que você não esteja vendo, não quer dizer que Deus não esteja trabalhando, porque Ele trabalha longe do teu alcance visual. Enterra para ninguém ver o que eu vou fazer. Enterra as varas, mandem voltarem amanhã. Segunda coisa que nós queremos mostrar é o seguinte: porque o povo está murmurando, manda o povo voltar amanhã, ou seja, amanhã será uma nova página. Eles murmuram porque eles estão lendo a página de hoje. Manda eu vir amanhã, porque amanhã eu vou virar a página, e na outra página não haverá mais murmuração. Diga assim, meu irmão, vira a página. Diga assim, vira a página. Você está preso a páginas antigas, você está preso a histórias antigas. Vira a página, meu irmão. É hora de virar a página. 2011 a 2011, 2012 a 2012. É hora de virar a página. Vira a página, vira ela. Acabou. Vai para casa. Volta amanhã. Amanhã é outra história. Amanhã é outro babado. Amanhã a página vai virar. Na hora que o pessoal volta agora, que ele chega e fala: e aí? Virei a página. É agora que a gente faz. Desenterra aí. Desenterra a vara. Porque aquele que eu escolher para entrar na minha presença, a vara dele terá um sinal. A vara vai florescer. Na ponta da vara dele vai florescer. Esse é o sinal. Moisés chega lá, desenterra a vara de Dan, seca. Desenterra a vara de Naftali, seca. E vai desenterrando, seca, 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 seca. Mas na hora que ele vai desenterrar a vara de Arão, ai meu irmão, a vara estava florida. Diga assim: a vara de quem murmura não floresce. Diga assim: a vara de quem murmura se mantém seca. A vara estava seca, mas a vara de Arão começou a florescer.
desceu pela cabeça, escorreu pela barba, foi pela gola, as vestes e até a orla. Diga assim: eu faço parte da igreja da orla. E aqui começa a minha pregação para você. Posso pregar? Salmo 133, por favor. Salmos 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Só tem. Vamos lá. Quando falamos aqui é o seguinte: aqui é uma revelação poderosa sobre os 4 tipos de igreja. A palavra diz que chama Moisés agora, e agora o óleo começa a descer sobre a cabeça de Arão. A cabeça de Arão aponta para aquele que é a cabeça da igreja. Óleo aponta para a unção do Espírito Santo, que desce sobre a cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Depois o óleo desce sobre a barba. Quem é a barba? Os 12 apóstolos. Depois os 12 discípulos. Depois a unção desce para a gola. O que é a gola? A igreja primitiva. E depois a unção desce para a veste. O que é a veste? É a igreja contemporânea. E depois a unção desce para onde? Para a orla, que significa a igreja do arrebatamento, a igreja da reta final, a igreja da última hora. A unção vai descendo, cabeça bastante, gola, a orla é uma coisa extraordinária. Vamos imaginar que essa daqui seja a roupa do sacerdote. O que é a gola? A gola é como se fossem os fios que ficam na roupa do sacerdote. Esses fios é de cor azul. Você pode ler isso em Números capítulo 15, do versículo 37 ao 41. Deus dá uma ordenança. Qual é o papel da orla? A orla tem um papel, tem um significado. O significado é lembrar o povo de que eles devem fazer a vontade de Deus. É lembrar o povo de que eles devem obedecer a Deus. É lembrar o povo de que eles devem desejar o governo de Deus. Esse é o significado. Sendo assim, a igreja da orla, que é a igreja do arrebatamento, tem só um sonho. O sonho é que o reino de Deus venha, que o governo de Deus venha. Esse é o propósito. A palavra fala em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 20, que uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que tinha uma hemorragia durante anos, ela vai e toca na orla de Jesus. Quando ela toca na orla, 3 coisas acontecem com ela. Ela é curada, ela volta a ter esperança e a sua dignidade lhe é restituída. Nós somos a igreja da orla, nós somos a igreja do arrebatamento na reta final. Seremos extremamente atacados. O nível de batalha irá aumentar extremamente, porque o diabo sabe que esse mundo que está adoecido e que está sangrando no pecado, ele está tentando tocar na igreja, e se ele tocar na igreja, será curado, a esperança voltará a eles e a dignidade voltará ao perdido. É por isso que nós seremos extremamente atacados. Quando falamos agora sobre a igreja da orla e que ela tem um sonho especial, o sonho é que o governo de Deus venha, que o reino de Deus venha, que o reino de Deus venha, que o governo de Deus venha. Senhor, queremos o teu governo, queremos o teu governo, queremos o teu governo, queremos o teu governo. Diga assim: Senhor Jesus, queremos o teu governo. Diga assim: batiza essa igreja no temor do Senhor. Diga: batiza-nos, ó Deus, no temor do Senhor. Diga: batiza-nos, ó Deus, no temor do Senhor. O que nos falta é mais temor, e temos que ser batizados no temor do Senhor, queridos. E quando somos batizados no temor do Senhor, algo extraordinário começa a acontecer conosco. Quando pensamos aqui na questão do reino de Deus, João Batista, que era um camarada que é da geração de Arão, Zacarias é da geração de Arão. Então quem tem autoridade para ser o sumo sacerdote
o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus fala de uma outra maneira de viver, uma outra forma de se viver, de se fazer igreja, de se tocar a obra de Deus. É chegado ao reino, é chegado a uma outra maneira de viver, o jeito certo de se viver. Diga: Senhor, me perdoe, porque o jeito certo de se viver não é o que eu estou vivendo. Cara, Deus tem muito mais para nós. Quando você fala que o camarada é de outro país, ele tem uma outra cultura, ele tem uma cultura diferente. Como é que você sabe que o cara é de outro país? Por dois motivos. Primeiro, pela língua. Por que nós falamos em língua estranha? Porque fazemos parte de outro reino, e nesse reino fala-se essa língua, mistérios. Segundo ponto, quem faz parte de outro país, de outro reino, tem uma outra cultura, tem outro hábito, se veste diferente, fala diferente, se comporta diferente, tem valores diferentes. Agora, para encerrar, vá comigo em Joel capítulo 2, que está a cerejinha do bolo para nós aqui nessa noite. Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei sobre toda a carne. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A palavra derramar aqui tem o mesmo sentido de derramar o óleo sobre a cabeça de Arão. Derramarei de maneira abundante, e o óleo vai começar a escorrer, e pelo fato do óleo começar a escorrer, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O óleo vai continuar a escorrer, e vossos velhos terão sonhos. O óleo vai continuar a escorrer, e vossos jovens terão visões. O óleo vai continuar a escorrer, e também sobre os escravos e as escravas naqueles dias derramarei o meu espírito. A igreja do arrebatamento, que somos nós, tem apenas um sonho: que o reino de Deus venha, que Deus assuma o governo. Senhor, venha governar a minha vida. Eu quero ser governado pelo Senhor. Eu quero que as minhas ações sejam governadas pelo Senhor. Eu quero que as minhas escolhas sejam governadas pelo Senhor. Eu quero que as minhas palavras sejam governadas pelo Senhor. Eu quero que a minha geração seja governada pelo Senhor. Porque sabe o que acontece? A igreja da orla, ela deixa um rastro de óleo por onde ela passa, porque o óleo começa a pingar. Lembre-se, a orla é a pontinha do manto, é a pontinha do manto. Aonde passa, fica um rastro de óleo para trás. De igual modo somos nós. Chegou a nossa hora, vira a página. Deus tem óleo novo, querido. Bola para frente e deixa um rastro de óleo por onde você passar. Deixa um rastro de óleo por onde você passar. Jesus Cristo está voltando, está nos chamando ao arrependimento e para sonhar com o reino dele, para sonhar com o governo dele. Eu tenho um sonho, mas qual é o sonho da igreja do arrebatamento? É que o reino de Deus venha, é que o governo de Deus venha e faça a vontade dele, a começar em mim. Se você crê nisso, aplauda o reino da glória. Irmãos, o problema é que a maioria de vocês aqui, juventude, está nesse oba-oba todo, nessa euforia bacana, mas 90% de vocês estão todos dispersos. Jesus está voltando literalmente. Vocês não fazem nem ideia. Tem coisas muito profundas, eu não quero ficar falando aqui, para depois virar um furdúncio na igreja, porque eu sou pastor local e sei a responsa que é falar algumas coisas aqui.
comprovar agora que em 2012 algo vai acontecer. Identificaram um cometa, um meteoro, que vai passar alinhado com o planeta Terra. E esse meteoro, por passar alinhado com o planeta Terra, vai deslocar algumas placas tectônicas no planeta Terra. E é um vulcão enorme que vai entrar em erupção por conta desse desalinhamento. Por conta disso, o que vai acontecer? Eles comprovam que a Terra vai ver uma grande fatia dela, vai ficar 3 dias e 3 noites sem sol. Porque a fumaça desse vulcão em erupção será tão intensa, tão grande, que vai cobrir as nuvens e a luz do sol não vai conseguir penetrar. Por causa disso, as plantas não vão conseguir fazer sua fotossíntese e vão começar agora a emitir substâncias tóxicas que provocam câncer de pele. Aí você fala, cara, aonde é que está isso na Bíblia? Joel, capítulo 2, por favor, versículo 10. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão do seu esplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército. Quem é o exército dele? A igreja. Porque muitíssimos são os seus arraiais. O que é o arraial? As denominações. Miva é um arraial, Torre Forte é um arraial, Assembleia de Deus é um arraial, Quadrangular é um arraial. Ele levanta a voz para o seu exército, mas muitíssimos são seus arraiais, porque poderoso é, e executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Essa é a palavra que eu tenho para vocês aqui hoje, queridos. Senhor, meu sonho é que o Senhor venha governar minha vida, que teu reino venha, Deus, que quando o dia mal chegar eu esteja pronto. Eu quero sonhar com o teu reino, quero sonhar com o teu governo. Compartilhei com a minha esposa, falei, amor, quais são os sonhos de quem pertence à igreja da última hora e do arrebatamento dele? Quais são os sonhos que nós temos que ter? E pergunto para você, é como um carro novo? Nada contra, talvez sonhe com o Corolla 2012, GLI, mas não é esse sonho que deve povoar minha mente. Eu quero sonhos da reta final. Eu tenho um sonho, o sonho da igreja da reta final. Eu faço parte da igreja da ordem. Eu não faço parte da igreja da veste. Quem era da igreja da veste? Que é a igreja contemporânea? Luther King, William Wilberforce, Ashley, eram caras da igreja da ordem. Quem era da igreja primitiva? Os lutadores do imperador, que tem acompanhado uma história por anos e anos e anos, mas cada um fez a sua parte, cada um marcou. Quando eu penso nos lutadores de Nero, que eram conhecidos como os valentes do imperador, minha vida chacoalha. A história é o seguinte: Nero tinha 40 homens chamados os valentes do imperador. Os valentes de Nero eram os melhores soldados, 40 homens. Esses caras iam para a batalha e eram invencíveis. Um dia Nero soube que desses homens aí, alguns se converteram. Dentro daquela multidão de soldados, 40 se converteram e começaram agora a caminhar com Cristo. Daqueles 40 soldados, Nero chamou agora o homem que era o chefe lá e falou: olha, vai lá e procure saber quem são aqueles que se converteram, e diga para eles que eles vão ter agora a chance de mudarem de opinião de um dia para o outro, e se não mudarem de opinião, irão morrer pela espada dos seus compatriotas.
falou o seguinte: ó, o Nero mandou matar vocês, só que vocês não vão morrer pela espada, vocês irão morrer agora de hipotermia, serão